e com poucas soluções, e, a gente espera que nós possamos, com essa apresentação, aprender alguma coisa nova sobre como resolver esse problema da dor do herpes zoster. A, a apresentadora já se encontra, né? E o coordenador também. Então, nós podemos dar início. Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Sim. Para quem não me conhece, eu sou o Vinícius, sou gestor da anestesia aqui do Hospital 9 de Julho. Queria agradecer o espaço para a gente trazer mais um tema aí que envolve também uma das áreas da anestesia, né, medicina da dor, e agradecer aqui a nossa convidada, a doutora Fabíola, por ter aceitado o convite. Queria apresentar a doutora Fabíola, ela é médica anestesiologista pela SBA, ela tem especialização em dor pela USP, e formada pela Singular em Medicina de Intervenção na Dor. Tá. Obrigado, viu, Fabiola? Boa tarde, pessoal. O Vinícius já me apresentou, né? Então, eu sou Fabíola, anestesiologista de formação, com área de atuação em dor. Eu queria primeiro agradecer o convite do Vinícius, do Grupo Takaoka, do hospital, para falar aqui um pouquinho para vocês sobre um assunto que, assim como a doutora Marisa já adiantou, realmente é desafiador, é um assunto que é bastante antigo. Os casos de herpes zoster e do varicela, eles são relatados desde a antiguidade, mas só a partir do século XX é que a gente reconhece como uma entidade única, né? São duas apresentações clínicas da mesma doença, o herpes zoster e a varicela zoster, causada pelo mesmo vírus. Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação para a gente conversar um pouquinho. Eu não tenho conflito de interesses, não tem como começar a aula. Eu sei que o tema é basicamente o tratamento e vai ser o que eu vou focar para falar um pouquinho mais para vocês, mas a gente precisa entender um pouco o que é essa entidade. Como eu disse, a varicela e o herpes zoster, eles são manifestações clínicas da mesma doença, diferentes da mesma doença, né? É causada pela reativação do vírus da varicela. Normalmente, a varicela é uma infecção primária causada pelo vírus humano do herpes tipo 3 e que vai permanecer inativo aí durante longos períodos nos gânglios neurosensoriais, que são os gânglios da raiz dorsal. A reativação, quando ela acontece, normalmente ela é unilateral, é uma doença neurocutânea, ela comete a pele, vai da periferia dos nervos periféricos até o sistema nervoso central, e normalmente ela não atravessa a linha média. As lesões, elas se limitam a um lado do corpo, obedecendo ali um dermátomo de um nervo específico. Falando um pouquinho da epidemiologia, eu vou usar aqui a epidemiologia dos Estados Unidos, porque a gente não tem estudos brasileiros assim que falam muito sobre a epidemiologia do herpes zoster. Então, aqui o Centro de Controle de Doenças americano, ele estima que 99% da população nascida antes da década de 80 tenha sido contaminado, né, tenha tido a catapora. A vacina da catapora é de 1984, mas a gente sabe que até ela poder ser usada aí em muitos países, isso ainda demorou muito. Uma a cada 3 pacientes que foram infectados pelo vírus da catapora, irão desenvolver o herpes zoster, e dentro dessa população de herpes zoster, 1 em cada 10 irão desenvolver a sua principal complicação, que é o nosso tema de aula hoje, que é a neuralgia pós-herpética. A gente vai ver que essa incidência do herpes zoster e da neuralgia pós-herpética, principalmente, ela é bastante variável e a gente vai achar dados muito diferentes assim na literatura.
E muitas vezes porque a nossa classificação de neuralgia pós-herpética, ela se diverge dependendo da referência que você usa. O que a gente tende hoje a classificar como neuralgia pós-herpética é todo o quadro doloroso que se perpetua após a resolução das lesões. Um tempo aí estimado em 30 dias, mas existem referências que consideram a neuralgia pós-herpética quando ela realmente entra naquela nossa classificação de cronificação, que usa um tempo de 3 meses de perpetuação de dor. Tá? Existe um gasto muito grande para tratamento do herpes zoster, em torno de 2,6 bilhões de dólares por ano, para a gente ver o quanto é importante a gente focar, muitas vezes, não tanto no tratamento, porque uma entidade difícil da gente conseguir manejar, de ter boas respostas, mesmo a gente já sabendo bastante coisa hoje sobre o que acontece da patofisiologia, ainda as respostas ao tratamento, elas são às vezes frustrantes, então é importante a gente ver o quanto que a prevenção disso pode impactar e que pode ser aí o futuro aí para a gente controlar esses casos. Existe aqui, falando ainda um pouquinho de epidemiologia, esse estudo que é uma revisão sistemática que compila aí 26 artigos de 7 países nos últimos 20 anos, com um N bastante significativo e que mostrou cerca de 6,4 a 36,5 casos por 1.000 pacientes por ano, né? Sendo que desses pacientes, 18% são imunocompetentes e 22% eram imunossuprimidos. Ai, não estou conseguindo passar aqui. O que aconteceu? Começou a limitação técnica, tá vendo tão bem? O que será que eu não consigo passar meu slide? Não. Foi. Obrigada. Então, a incidência do herpes zoster de 3 a 3,5 por 1.000 pessoas por ano. A gente sabe que um fator de risco muito importante é a faixa etária, aumenta substancialmente a incidência com o aumento da idade. Numa faixa etária de 80 anos, já aumenta bastante para 10 casos a cada 1.000 pessoas, sendo que existe uma estimativa de que até 50% das pessoas que viverem até 85 anos terão herpes zoster. Existe aí uma incidência um pouco maior no sexo feminino, em relação ao sexo masculino. O pico de incidência aconteceria ali entre a 5ª e a 8ª décadas de vida. É muito comum o acometimento do nervo trigêmeo, acontece aí numa porcentagem de 8 a 28% dos casos, e em 80% dos casos afeta o ramo de V1. Isso é particularmente importante porque precisa de um tratamento precoce, porque as complicações podem ser muito sérias, né? São descritos casos de cegueira e de meningite causados pelo vírus do herpes zoster quando afeta o ramo V1. Então, aqui, só para a gente mostrar um pouquinho sobre os fatores de risco, né, para a reativação desse vírus do varicela zoster causando o herpes zoster. Então, a idade é acima de 50 anos, pacientes com algum estado de imunodeficiência, seja por alguma doença ou por algum tratamento relacionado à doença, estresse, trauma, uso prolongado de corticoide. E aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que ao longo da vida, com o passar dos anos, a nossa resistência também ao, ao combate desse vírus, ela vai aumentando. Mas a gente está vendo ali, eu não sou muito boa, eu não estou muito boa com esse laser, mas espera aí.
Aqui a gente está vendo, não quer funcionar. Mas tá bom. A gente está vendo que tem essas curvas em alguns momentos de baixa de imunidade. Essa nossa resistência diminui e se ela chega ao ponto de ficar muito abaixo ali da linha crítica, o vírus pode se manifestar. Então, aqui, em ordem decrescente de acometimento, ela pode acontecer em qualquer região do corpo, né, as vesículas, a apresentação da doença, ela pode, aparecer em qualquer região do corpo, mas aqui a gente tem uma porcentagem de ordem decrescente, é mais comum acontecer em região torácica, depois cervical, trigeminal, lombar e sacral. A patofisiologia. Então, o herpes zoster, ele é uma reativação, né, do vírus da varicela zoster, e normalmente a pessoa é acometida na infância. A prima infecção acontece cedo, está associada àquele quadro que a gente conhece de doença febril, rache pustular, é muito contagioso e é autolimitado, né? Essas partículas virais, elas espalham-se da pele para os gânglios que pode ser através tanto do nervo periférico quanto nervos periféricos sensoriais, quanto do sangue, né? O próprio corpo acaba estimulando pelo contágio ali, né, o sistema imune e vai suprimir essa replicação viral. Essas partículas virais, elas permanecem inativas por anos e estão mais localizadas ali, fica o DNA do vírus, fica ali no gânglio da raiz dorsal, latente, esperando aí uma oportunidade para se manifestar. Gente, o que acontece? Pronto. Então, a reativação acontece quando... passou demais. Quando o sistema imune falha em inativar esse vírus, né? E aí são as situações de estresse, de imunossupressão, como eu falei. Além das manifestações cutâneas, neuropáticas, a gente tem conhecimento de que existe um processo inflamatório muito grande, existe uma inflamação local ali causada por aquelas partículas virais que vão desencadear a própria resposta imune e fazer com que o vírus ele faça um caminho oposto, ele migre ali do gânglio da raiz dorsal para a periferia e ao penetrar na epiderme, ele causa essas lesões que a gente vê aí como vesículas, como pústulas. Então, as alterações microscópicas que acontecem tanto no sistema nervoso central quanto periférico, eles vão se dever a vários processos. Existe aí uma hiperatividade simpática, fazendo com que haja uma vasoconstrição mesmo, com diminuição do suprimento sanguíneo para dentro do nervo, e isso aí provoca uma isquemia neural. Posteriormente, existiria um edema neural que vai aumentar a pressão endoneural e piorar aí esse grau de lesão que pode chegar a ser irreversível. Num processo de continuidade, de não combate da doença, a degeneração de corpos celulares neuronais, atrofia do corno dorsal da medula, a lesão desses gânglios da raiz dorsal e a perda da inervação epidérmica. Isso tudo acontece em nível microscópico e macroscopicamente as manifestações clínicas, né? Isso que a gente percebeu em nível celular, ele se manifesta organicamente através de 3 fases, principalmente. Existe a fase pré-erupção, que é a fase dos sintomas neuropáticos. Existe uma porcentagem até de 20% dos casos de herpes zoster que cursam somente com dor, sem apresentação das vesículas, né? Isso aí acaba dificultando muito o diagnóstico, porque quando aparecem as vesículas, a gente
fica mais fácil de entender que se trata de um quadro de herpes zoster. Mas quando tem só aquela dor, o paciente às vezes fica com aquela dor persistente, com aquela queimação numa região e que vai seguindo ali um dermátomo, nem sempre a gente se atenta para isso, né? A segunda fase seria a fase aguda de erupção, caracterizada aí por aquele rash vesicular e pustular, que é tão típico da doença, e a fase crônica, que é a neuralgia pós-herpética, que é a complicação mais comum, como eu disse. Então, dessa terceira fase, que acontece aí em torno de 9 a 45% dos casos, eles vão cronificar. Essa referência aí é quando a gente usa para casos que a dor não se resolveu em 30 dias ou mais. Como eu disse, existe aí ainda um conflito sobre essa denominação do que seria mesmo a neuralgia pós-herpética. Quanto tempo ali que eu consideraria aquela perpetuação da dor para dizer que o paciente tem uma neuralgia pós-herpética. Ela é caracterizada por uma dor de característica neuropática, intensa e debilitante, é uma dor em queimação, pode ser apresentar-se em forma de choque, é uma dor normalmente contínua, mas tem os paroxismos de dores piores, né? Quando acontece a sensibilização central, o paciente tem uma queixa muito importante de alodínia, uma sensação desconfortável em relação ao toque, e um estímulo, às vezes, também doloroso, aumentado quando você faz alguma compressão mecânica, ou mesmo algum estímulo de dor que seria pequeno, é amplificado naquela região. Pode haver infecção secundária por conta dessas lesões, por solução de continuidade, pode ter lesão de pele, infecção de pele, e que pode, inclusive, em alguns casos, passar por uma lesão visceral, quadros mais complicados. Quando atinge a raiz motora, isso acontece em cerca de... tem uma porcentagem que recupera bem, mas pode acontecer acometimento, embora não seja muito comum, embora o herpes zoster seja uma patologia mais de nervo sensorial, pode acontecer o acometimento da raiz ventral e isso causar uma fraqueza neurogênica. A recuperação motora costuma ser boa, em cerca de 75% dos casos, mas é demorada, acontece aí em torno de 1 a 2 anos. A dor pode ser persistente por tempo indeterminado, infelizmente, alguns pacientes com neuralgia pós-herpética queixam-se de dor para o resto da vida. As cicatrizações são irreversíveis e crônicas. Agora, falando um pouco da incidência da neuralgia. Como eu disse, o aumento da idade aumenta também o risco, né? Com pacientes menores de 60 anos afetados pelo herpes zoster, esse risco é pequeno, é menor do que 2%, aumenta substancialmente aí para quase 7% na faixa etária de 60 a 69 anos e acima dos 70%, essa quase que triplica aí o risco. Outros fatores que podem fazer o paciente ser mais susceptível a desenvolver um quadro de neuralgia é a gravidade das fases iniciais, por exemplo, aquele paciente que desde o início queixa de muita dor, que tem uma dor num território muito extenso, que foi bastante acometido, esse paciente ele tem mais chance de cronificação. Pacientes que já têm algumas outras doenças crônicas, né, doenças respiratórias, como asma, por exemplo, pacientes com diabetes mellitus e os pacientes imunocomprometidos. As complicações no sistema nervoso central e motoras, ela não é comum, né? Não são comuns essas complicações, mas pode acontecer. Paralisias craniais faciais, fraqueza muscular, paralisia diafragmática, no caso de um herpes com acometimento de raiz cervical, bexiga neurogênica, no caso dos pacientes que têm comprometimento ali de raízes sacrais, até síndrome de Guillain-Barré e mielite são descritas também.
Ali nessa figura, a gente consegue ver do lado esquerdo, uma protuberância maior, que é visível ali depois da fase de cicatrização, né, mostrando ali uma fraqueza da musculatura abdominal. Então, o envolvimento de nervos motores, ele pode acontecer em 5 a 15% dos casos, e essa manifestação macroscópica, apesar de ser menos, comum, existem uma série de casos que avaliaram musculatura paravertebral de pacientes com herpes zoster através do estudo da eletroneuromiografia, e foi percebido uma fibrilação nessa musculatura em até 70% dos casos, mostrando que às vezes esse acometimento em nível microscópico ele é muito maior do que a gente vê aí na manifestação clínica. Aqui então, só mostrando esse estudo, que eu não sei se tem ortopedistas aí participando da nossa aula, mas pode acontecer às vezes de chegar no consultório, e acontece às vezes a procura pelo ortopedista, né, com fraqueza em membro inferior esquerdo, e aí no exame físico o médico percebe ali um pé caído, uma dificuldade na dorsiflexão, não consegue realizar a extensão do hálux, mas os reflexos estão normais, tem uma ressonância magnética inocente, e aí tem uma história de ter tido uma lesão ou aparece depois lesões ali no glúteo e coxa posterior, ali no território do ciático, né. Então, através, às vezes, de confirmação de exame, a gente vai ver uma neuropatia do ciático, com acometimento ali da raiz, geralmente de L5, e isso aí causando uma fraqueza no músculo tibial anterior, que é inervado pelo nervo fibular, e que é o principal dorsiflexor do pé. Quando acomete nervos sacrais, S2, S3, eles são sensitivos e motores da bexiga, então o paciente pode ter uma disfunção urinária, geralmente é uma retenção por paralisia do detrusor, do músculo detrusor, e pode também ter queixa de constipação intestinal. Entrando agora no tratamento da neuralgia pós-herpética, é aquilo que a gente falou, a gente oscila muito entre essa empolgação do que a gente já descobriu da patofisiologia e de ficar animado com os tratamentos, e com a frustração, às vezes, de na prática a gente não conseguir aquela resposta que a gente espera. Entendeu-se o funcionamento, a gente sabe na maioria, como que funcionam as coisas, mas a gente não conseguiu ainda um esquema de tratamento tão efetivo, a ponto de, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, de promover aí uma vida um pouco mais, com menos dor, né. Parece que o futuro é mesmo foco na prevenção, justamente por essa nossa dificuldade em estabelecer um esquema terapêutico muito eficaz, e a gente já tem, vou falar um pouco mais na frente, sobre, a vacinação, a gente já tem a vacina disponível, 2 tipos de vacina para o herpes zoster. Então a prevenção ela começa primeiro com a vacinação contra a varicela, né, a vacina da catapora, ela tem no calendário vacinal, as crianças hoje já recebem essa vacina, mas para aqueles que são posteriores a esse calendário, essa atualização do calendário vacinal, como é meu caso, existe também a vacina para cima de 13 anos, mas aí é na rede privada, não tem na rede pública. Então, o foco na vacinação contra a varicela é interessante, e nos casos daqueles que já foram contaminados pelo vírus, a vacinação contra o herpes zoster. Não teve jeito, já tenho vírus e não me vacinei, como que eu vou manejar e o herpes zoster evoluiu aí para sua complicação mais comum e mais prevalente, que é a neuralgia pós-herpética.
Como primeira linha de tratamento, a gente tem os gabapentinoides, a gabapentina, a pregabalina e também a lidocaína, o anestésico local lidocaína, os antidepressivos tricíclicos e nos casos de uma resposta insatisfatória da monoterapia, a gente faz uma terapia combinada. Aliás, o que mais costuma ter resultado na prática é a terapia combinada. Existem também alguns outros medicamentos que podem ser usados como adjuvantes em alguma fase do tratamento, como a capsaicina e os opioides. Os objetivos do tratamento. Para que eu vou tratar a neuropatia pós-herpética? Primeiro, né, para melhorar a vida dessa pessoa que está ali acometida, mas o foco é numa redução da dor em mais de 30%, porque a gente viu que é realmente uma dor que pode ser bastante incapacitante. Inclui também parte do tratamento cessar a replicação viral, então um tratamento bem direcionado e bem feito na fase aguda da doença. No caso do zoster oftálmico, que é uma complicação mais perigosa, o tratamento tem que ser feito sempre junto a um oftalmologista e em regime hospitalar, tá? Como eu disse, pode haver casos aí que se pode levar a cegueira, a meningite, então realmente precisa de uma atenção especial para esses casos. Se a pessoa não teve catapora, precisa ter cuidado com o contato com as pessoas que estão em vigência ali na fase aguda da doença. E um dos focos também, é claro, melhora na qualidade do sono e qualidade de vida desse paciente e manter a funcionalidade dele. O tratamento agudo. A gente viu que um tratamento agudo ineficaz, dor muito intensa desde o início da apresentação, isso aí pode levar ao aumento da chance de cronificação. Então, sempre que detectado, iniciar, sempre que feito ali, tem aquela suspeita diagnóstica, já começar com a terapia antiviral, que vai durar aí 7 a 14 dias, dependendo do antiviral usado. O ideal é que esse tratamento, ele inicie aí nas primeiras 72 horas dos sintomas, como eu disse, naqueles casos em que a dor neuropática se apresenta antes da lesão e que às vezes demora para aparecer a lesão, pode ter um atraso no diagnóstico e a gente perde aí um pouco esse tempo das 72 horas. O objetivo do tratamento de fase aguda é melhorar o tempo de cura das lesões cutâneas, diminuir a duração e a intensidade da neurite associada, porque a gente viu que acontece ali um processo inflamatório intenso, local, então quanto menos eu estimulo aquela região ali com inflamação, com descargas ectópicas, menos chance eu tenho de cronificar. Então, reduzir isso aí, né? Reduzir a tendência a desenvolver neuralgia pós-herpética e reduzir a incidência de envolvimento de raiz motora também, porque se eu reduzo a replicação viral, menos chance do vírus acometer ali uma raiz ventral e dar uma sequela motora. Então, aqui, nesse estudo, a gente tem as recomendações aí de tratamento. Os antivirais mais usados são o aciclovir, o valaciclovir, que é uma prodroga, né? Ela é convertida em aciclovir e tem uma superioridade em relação a ele, porque tem uma biodisponibilidade muito boa, uma biodisponibilidade maior. O aciclovir, ele tem também um dos dificultadores é o regime de administração, tem que ser tomado 5 vezes ao dia, 800 miligramas, né? Normalmente aí por 5 a 7 dias. O valaciclovir, ele já melhora um pouco, porque são 3 vezes ao dia. Pode começar com uma terapia IV, naqueles casos mais intensos, naqueles casos que te despertam um pouco mais de preocupação, e ser complementado aí por 10 a 14 dias pelo regime oral. E o fanciclovir,
que também é 3 vezes ao dia, 250 a 500 miligramas dia, também por 7 dias, né. O fanciclovir também é uma prodroga, ela é convertida em penciclovir e tem uma biodisponibilidade acima de 70%, boa também. Ah, opa, espera aí. Então aqui, nesse trabalho de revisão sistemática, compararam o aciclovir e o fanciclovir, né. Não teve diferença quando comparado ao placebo e quando comparado às 2 medicações, em reduzir, nenhuma das medicações foi efetiva em reduzir a incidência de neuralgia pós-herpética em 4 a 6 meses, né. Pode reduzir sim a intensidade e duração, da dor no quadro agudo, isso aí não tem uma evidência científica robusta, mas, por consequência, se a gente pensar que, de repente, diminuindo o tempo, a duração das lesões, reduzindo aquele processo inflamatório de fase aguda, você, consequentemente, diminui um dos fatores de risco, que é a cronificação. Mas isso aí é extrapolação, porque os estudos, com esses 2 antivirais não confirmaram, pelo menos não evitar neuralgia aí num tempo maior, de 4 a 6 meses, né. Um outro estudo de meta-análise, reuniu 4 estudos controlados randomizados com o aciclovir, comparado ao placebo, e aí foi significativo para reduzir a dor aguda. E teve uma superioridade do valaciclovir, que é a prodroga, né, sobre o aciclovir, quando a gente considerou a duração, a gravidade do quadro, e aí sim evolução para um quadro de neuralgia pós-herpética. Então parece que o valaciclovir tem aí uma superioridade quando a gente pensa em cronificação, o uso dele em fase aguda, parece ser preferencial. E a associação de corticoides na fase aguda, tem evidência? Como é? A gente usa? Se você pensar que todo o processo envolve edema neural, inflamação, o uso de corticoide pode te levar ao pensamento que sim, que o uso de corticoide poderia ajudar aí a reduzir o edema, a desmielinização do nervo e prevenir a degeneração axonal também, tá. O regime que se usa por via oral é a prednisona, usado em 21 dias em dose decrescentes, começa com 60 miligramas dia por 7 dias, reduz para 30 nos próximos 7, depois para 15 nos últimos 7 e descontinua, tá. Uma meta-análise de 2021 mostrou que os corticoides, associados aí, eles podem ser efetivos em reduzir a neuralgia pós-herpética, mas isso só no primeiro mês. Não foram efetivos em reduzir nos 3 a 6 meses, e sempre atentar para aquele risco de infecção secundária para os pacientes que usam corticoide, principalmente se a gente for usar esse regime aí de mais dias, fazendo com que ele possa ter uma queda na imunidade e, de repente, ter uma infecção secundária. Aqui, nesse artigo aqui da Cochrane, de 2013, teve uma revisão sistemática que avaliou o uso de corticoide, V, IM e via oral por 7 dias no herpes zoster. Não teve comprovação de diminuição para evolução de neuralgia pós-herpética, um grau de evidência moderada, mas a curto prazo pode ser benéfico, em até 3 semanas, que é o esquema de 21 dias que a gente viu, em alguns casos específicos, como no caso do zoster oftálmico, naqueles casos em que acometeu ramo para causar uma paralisia facial, no caso das polineurites, no caso da meningite e encefalite. Mas, de uma maneira geral, não diminuiu aí a chance de cronificação. O tratamento da dor, propriamente dito,
né, já aí nos pacientes que desenvolveram, a gente estava falando ali do quadro agudo, combate da infecção, prevenção para não cronificação, mas cronificou, não teve jeito, o paciente já está ali, já preencheu critérios ali para você suspeitar que ele tem a neuralgia pós-herpética. Quais são os tratamentos, o que que a gente usa hoje como primeira linha de tratamento? Os gabapentinoides, eles entram aí com uma medicação de primeira linha, primeira escolha. A gabapentina, normalmente numa dose de 1.200 a 3.600 miligramas dia, tem uma tendência aí de aliviar a dor em até 50%, de intensidade da dor, né? A pregabalina também pode ser uma alternativa, inicia com dose de 25, pode chegar até 300 miligramas dia. A pregabalina sempre ter atenção com a desprescrição dela, tem que ser retirada gradativa em pelo menos uma semana, para que o paciente não faça alguns sintomas de retirada. E os antidepressivos tricíclicos, e aí o mais estudado para tratamento de dor neuropática que a gente tem é a amitriptilina, ela é o protótipo aí dessa classe, mas nos casos em que o paciente apresenta muito efeito colateral limitante, eh, a gente pode tentar a nortriptilina. Normalmente, começa-se com gabapentinoide, né, aquele paciente que não respondeu ou que você foi aumentando as doses e que não melhorou, você pode associar um segundo medicamento, e aí poderia associar um tricíclico, ou você pode, às vezes, escolher entre um e outro para começar. O que que a gente sempre pesa? A idade do paciente, como a gente viu, é mais comum herpes e neuralgia pós-herpética em paciente idoso. São pacientes frágeis, são pacientes sensíveis. Então, assim, esses são medicamentos que eles têm efeitos colaterais centrais importantes, né? Então, às vezes, no início da terapia, o paciente pode apresentar tontura, pode apresentar náusea e vômito. Essas tonturas podem levar à queda e a gente ter um outro problema além do nosso inicial, né? Os antidepressivos tricíclicos, a gente precisa ter cuidado com pacientes cardiopatas, pacientes que tenham aí risco de que, por exemplo, o ganho de peso não é algo interessante também, é um medicamento que a gente tem que pensar 2 vezes antes de prescrever, tem os sintomas colinérgicos são muito importantes desses pacientes que usam os antidepressivos tricíclicos, né? Então, a gente vai sempre dosar na hora da nossa prescrição, o tratamento realmente é individualizado, as respostas ao tratamento são semelhantes com essas 3 drogas aí, mas a gente vai ver que tem um pouquinho de superioridade de uma sobre a outra. Outras opções e adjuvantes também no tratamento são os antidepressivos duais, são medicações mais novas, com poucos estudos, mas, por exemplo, um paciente que você quer associar uma segunda droga e ele já está usando o gabapentinoide, mas ele tem contraindicação ao uso dos tricíclicos ou não tolerou os efeitos colaterais, você pode tentar aí uma duloxetina, uma venlafaxina, que são os antidepressivos mais atuais, menos chances de efeito colateral e resposta também nas dores neuropáticas de uma maneira geral, embora não tenha estudo muito específico para neuralgia pós-herpética. Mas a neuralgia pós-herpética é um tipo de dor neuropática, então a gente extrapola algumas outras medicações que a gente usa para tratamento de outras dores neuropáticas. Existem outros anticonvulsivantes também, e a vitamina B12, como ela diminui as descargas ectópicas dos nervos, ela pode também ser uma adjuvante aí no tratamento. Aqui, gente, esse estudo fez uma comparação aí, uma meta-análise que compilou 14 estudos controlados randomizados com um N grande aí de pacientes, 3.545 pacientes, sendo que parte deles fez uso da pregabalina, outra parte gabapentina e a outra placebo. Em relação ao placebo, as 2 drogas foram superiores, né? E quando comparado pregabalina com a gabapentina, a pregabalina
parece ter um maior alívio da dor e melhora na qualidade do sono, qualidade de vida em geral, mas a gabapentina foi associada a menos efeitos adversos. Então, aí, mais uma vez, é aquela questão da gente individualizar o tratamento e fazer um tratamento direcionado para aquele paciente específico. Os opioides para o tratamento de dores neuropáticas de uma maneira geral e para a neuralgia pós-herpética não seria diferente, eles não são medicamentos de primeira linha, tá? Eles entram ali como medicação de terceira linha, uma terapia adjuvante para aqueles pacientes que estão com um quadro muito descontrolado de dor, que precisam ali de algum implemento analgésico para ser usado a curto prazo. E como a gente sabe que é uma medicação que tem um risco muito grande de abuso, e por se tratar de um quadro que a gente vai tratar o paciente, às vezes, pela vida inteira, né, esse controle de dor, às vezes, vai demorar aí anos, às vezes o resto da vida, a gente precisa ter cuidado com esses medicamentos, né. Pode ser usado, não é que não pode ser usado, normalmente é usado no início, para você ter um controle melhor de dor, até a titulação dos outros medicamentos que são realmente efetivos para tratar. Dentre os opioides, o tramadol é o mais usado a longo prazo, justamente pela ação dele aí também, tanto em receptores Mi, mas também nos receptores de serotonina e noradrenalina. E de opioide forte, porque o tramadol é um opioide fraco, de opioide forte, a gente usa preferencialmente ou a metadona ou o tapentadol, que por também terem ação, além de receptor Mi, ter ação em receptores de noradrenalina e serotonina. O tratamento tópico, normalmente feito com lidocaína 5%, é o nosso Toperma, entra também como primeira linha de tratamento. Se a gente entende que o herpes zoster e a neuralgia pós-herpética é uma doença neurocutânea, a gente precisa também bloquear algum estímulo ali de periferia. Então, estudos controlados randomizados mostram que o uso da lidocaína é benéfico, o número necessário para tratar é 2, para uma pessoa ter um alívio ali até de 50%, e o que é muito importante é usar somente em pele íntegra, não pode, como todo adesivo, né, a gente não pode usar na fase ativa, né, das lesões ativas, na fase aguda a gente não usa, não tem como usar. É uma medicação muito segura para ser usada por longo prazo. Você pode usar aí, por exemplo, 3 adesivos por dia, normalmente a gente cola por 12 horas e descansa a pele por 12 horas. Isso aí dá uma concentração plasmática, mesmo nesses pacientes usando diariamente desta forma por 1 ano, a concentração plasmática é muito pequena, é muito à base da dose tóxica do anestésico local. Então, é uma medicação segura, sim, para ser usada, inclusive, a longo prazo. Uma das limitações é o custo, né. E aí, como alternativa, muitas vezes também já depois da fase de resolução das lesões, a gente costuma manipular alguns cremes, porque, o Toperma, é uma coisa que a gente vê na prática, é o paciente quando ele está com muita alodínia, quando ele está com muita a roupa incomoda, então ele não tolera um adesivo, você coloca e ele não tolera. Então uma opção é manipulação de cremes, né, e gel, por exemplo, de lidocaína com amitriptilina, normalmente a gente usa, existe, receptor periférico, né, então ali ajudaria para esses pacientes que não toleram o adesivo ou que pelo custo também não podem usar. Então, a ação da lidocaína seria a supressão de estímulos ectópicos através, da inibição ali da condução neuronal, faz uma estabilização de membrana das fibras A e C, que são as fibras que carregam a informação dolorosa, né, e bloqueia o canal de sódio. Vai regular também a atividade de células, T e suprimir a produção de óxido nítrico. Não bloqueia os estímulos que propagam, em axônios na derme, é só
só na epiderme. Isso faz com que quando você use o toperma, você não, ou a lidocaína, né, você tem um efeito analgésico e não anestésico, você não tem dormência ali no local. A ação periférica dele é por reduzir os impulsos do sistema nervoso periférico. Outro tratamento tópico que pode ser usado é a capsaicina. A capsaicina, ela atua nos receptores vaniloides, né? Ela inibe o receptor TRPV1, que é um receptor ligado à transmissão do sinal doloroso. Ela tem um efeito bastante interessante, porque, primeiro, ela faz um estímulo excitatório, então, num primeiro momento, dá uma sensação de ardência, de dor na pele, de queimação. Posteriormente, tem um período refratário, que é quando há uma depressão ali de substância P local, quando tem como se fosse uma inatividade desses receptores por um tempo, e depois acontece um processo de retorno aí da ação desses receptores em algumas semanas. Tem também que ser usado em pele íntegra. Existe as nossas formulações são de doses muito pouco concentradas, então a gente tem aí 2 pomadas, tem pomada que já é pronta, a concentração de 0,025%, e a gente pode também fazer outras formulações um pouco mais concentradas, o que é liberado, que é até 0,075%. Esse adesivo de capsaicina, esse PET a 8%, a gente não tem disponível no Brasil ainda. Os estudos mostram uma resposta melhor com ele, porque parece que a dose de capsaicina, apesar de a gente ler lá e falar que está indicado para neuralgia pós-herpética, que é um dos principais usos dela, não tem estudos muito robustos mostrando aí com nível de evidência significativo de que realmente melhora a dor. Então, a gente sabe que concentrações mais altas talvez pudessem ser mais benéficas, mas a gente não tem aqui disponível. Esse PET de 8%, ele é extremamente doloroso na aplicação, então muitas vezes ele é aplicado com pacientes sob sedação ou com algum outro bloqueio regional, e normalmente é aplicado durante 60 minutos e pode ser repetido depois de 90 dias. Esse parece ter uma resposta um pouco melhor do que os menos concentrados. Agora aqui, falando um pouquinho sobre a prevenção, já que a gente viu que são quadros de difícil tratamento, existe aí, desde 2005, foi criada a vacina Zostavax, liberada em 2006 pelo FDA, para pacientes acima de 60 anos, e em 2011 diminuiu aí essa faixa etária de 50 para 59 anos, aí também já liberada a vacina. É uma vacina de vírus vivo atenuado e que acontece em dose única, e estudos comparando com placebo, teve uma redução do risco de herpes zoster na população acima de 60 anos de 51% e de neuralgia pós-herpética de 67%. Na população de 50 a 59 anos, essa redução foi de 70%. Uma das coisas que a gente só tem o uso dela no Brasil começou a partir de 2017, e uma das coisas que limitava o uso é porque não pode ser usado em pacientes imunocomprometidos, né? Então, também era só para paciente imunocompetente. Depois, em 2015, foi criada uma segunda vacina, agora de glicoproteína e adjuvantes, é a vacina inativada, que foi liberada para uso em 2017 pelo FDA e chegou aqui no Brasil somente em junho do ano passado, que é a Shingrix. Essa sim pode ser usada em pacientes imunocomprometidos, e ela pode ser usada inclusive para pacientes que já fizeram uso da outra vacina e querem
usar essa por essa ser mais eficaz. São 2 doses, normalmente o intervalo entre as doses é de 2 a 6 meses, e a eficácia dela é de 97% na população de 50 a 69 anos, 91% na acima de 70 e 85% após 4 anos na população acima de 70%. O número necessário para tratar de 13 para maiores de 50 anos e de 11 para maior de 60 anos. Então, veio como uma alternativa aí. O que ainda é um limitante é o custo, né? São 2 doses que custam cerca de 800 e poucos reais cada dose, tá? Mas mostrou um efeito bem superior em relação às Zostavax. Então, o que a gente tem de comprovado até hoje é que as vacinas são efetivas na prevenção do herpes zoster. A Zostavax reduz o risco de desenvolver neuralgia pós-herpética, apesar de ter baixa qualidade de evidência, a vacina do vírus atenuado, ela reduz tanto a neuralgia pós-herpética quanto o herpes zoster oftálmico, quanto as apresentações do herpes zoster, e a vacina recombinante com uma superioridade aí. Então, aqui só uma comparação rápida das 2 vacinas, a Zostavax e a Shingrix. A Zostavax é um vírus atenuado e a Shingrix é o fragmento do vírus. Uma de 1 dose, a outra de 2 doses. E aí tem as contraindicações de cada uma, sendo que a da Shingrix é somente a fase aguda, o herpes zoster agudo. O paciente, depois de 1 mês que ele foi infectado, já resolveu ali, ele já pode tomar a Shingrix. A Zostavax pede-se um tempo de espera aí de 6 meses a 1 ano, tá? Então, aqui só a comparação delas para prevenção de dor crônica, mostrando que a Shingrix, sim, é bem superior à Zostavax, né? E também na prevenção do episódio de herpes zoster. Por fim, gente, só para falar um pouco rapidamente sobre o tratamento intervencionista. Ele, para o tratamento da neuralgia pós-herpética, a primeira descrição dele foi desde o século passado. Mas mesmo assim, tem pouca evidência na literatura, a metodologia é controversa, porque a gente não tem muitas respostas. Por exemplo, quando fazer intervenção, qual frequência que seria utilizada, qual o melhor procedimento, né? Muitas vezes os estudos não têm um grupo controle, o paciente já está ali sendo submetido a um tratamento medicamentoso, então fica difícil de você avaliar isoladamente qual seria o papel da terapia intervencionista. O que a gente sabe é que para aqueles casos mais graves, que o paciente está queixando de muita dor, nos primeiros 15 dias você fazer um bloqueio ou associar uma terapia intervencionista pode diminuir aí a chance de cronificação e reduzir aí o tempo de lesão e de sofrimento desse paciente. Sempre avaliar os riscos e os benefícios. Existem bloqueios que são mais superficiais e menos invasivos, e outros que são mais invasivos. Então, aqui é só para mostrar que a gente, para quase todas as regiões do corpo, a gente pode associar aí alguma terapia intervencionista, mas ainda tem muito mais perguntas do que respostas em relação à efetividade desses procedimentos. Os objetivos dos bloqueios seria a medicação na região das raízes, né? Você jogar ali mais próximo do local do problema, menos efeito adverso. Você conseguiria ali também acessar a cadeia simpática que está ligada na fisiopatologia ali da neuralgia pós-herpética e da infecção pelo herpes zoster. O corticoide, ele pode diminuir a inflamação neuronal, principalmente quando é jogado ali no nervo, com menos efeitos colaterais, estabilização da membrana, analgesia por bloqueio da transmissão ali nociceptiva, porque normalmente a gente coloca, né, o anestésico local, e isso aí também previne descargas ectópicas neuronais. Rapidamente, um dos tratamentos que a gente usa também é a toxina botulínica. A toxina botulínica, ela cliva uma proteína que é essencial para a fusão das vesículas de acetilcolina, né, na membrana pré-sináptica, mas tem também um efeito antinociceptivo. Ela inibe a liberação de substâncias excitatórias da dor, como glutamato, substância P,
CGRP, tem efeitos periféricos e efeito central também, pela ação retrógrada da periferia até o sistema nervoso central. Então, aqui, as doses que variam para cada centímetro quadrado, a gente usa de 2,5 a 5 unidades da toxina botulínica tipo A. 2 estudos controlados, randomizados, duplo cego, comparando com placebo, mostrou uma diminuição no score de dor, na melhora do sono e na redução do uso de opioides também, quando foi associada ao tratamento da toxina botulínica. O início do efeito, ele acontece geralmente em 7 dias e a melhora é mantida por 3 meses. O número necessário para tratar é baixo, e isso acaba sendo bastante interessante, de 1,2 para redução de 50% na dor. Para a gente finalizar, o que a gente precisa ter em mente? Com o envelhecimento da população, isso é uma condição que pode ser que se torne cada vez mais prevalente ao longo do tempo. As complicações, elas podem ser graves, muito limitantes, né, diminuem bastante a qualidade de vida dos pacientes. O futuro realmente parece ser as vacinas, é mais a prevenção, nesse caso, mais do que nunca vale a máxima de que muito melhor prevenir do que remediar, né? Prevenção da dor, da neuralgia pós-herpética com tratamentos na fase aguda, e aí incluindo, além dos antivirais, será que as terapias combinadas, bloqueios nessa fase aguda seriam benéficos? Isso ainda fica a pergunta. A gente sabe que quanto mais cedo a gente começa, isso aí já é estabelecido, um tratamento precoce é muito importante. Então, fazer o diagnóstico correto, atentar para aqueles casos em que a doença não aparece com todas as suas características ali de cara, né? Ter na cabeça que existe a possibilidade da intervenção, sempre pensando no risco-benefício, e tentar aprimorar e cada vez melhorar mais o nosso conhecimento para melhorar a abordagem desse paciente aí. A analgesia multimodal e essas opções, elas sempre ajudam, e individualizado caso a caso, você consegue ter aí às vezes uma resposta um pouco melhor para o seu paciente. Bom, era tudo isso. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, acho que passei um pouquinho aí do tempo, mas realmente é um tema muito grande, muitas coisas para falar. Pessoal, a gente vai abrir esse momento para perguntas. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta, a gente vai deixar esse momento. Queria agradecer já em primeira mão a Fabiola pela excelente aula. Com certeza a gente conseguiu atualizar bastante os conhecimentos. Posso fazer uma pergunta ou tem alguma pergunta da plateia aí? Pode fazer, Marisa. Então, bom, eu fiquei um pouquinho desanimada com a sua aula, porque realmente continua sendo um assunto super difícil de resolver, né? Mas eu queria te perguntar, a respeito das vacinas, a ideia é usar a vacina com o herpes em atividade, é isso? Eu também queria trazer, doutora Marisa, uma aula mais animadora, mas assim, realmente o que a gente tem de dado de literatura hoje em dia, são os números realmente são bem ruins, né? Assim, na verdade, a vacina, ela não é usada na fase ativa. O paciente que teve o herpes zoster já, ele pode usar a vacina, mas ele tem que esperar. Se for a Zostavax, ele tem que esperar um período entre 6 meses a 1 ano da última infecção, porque é a vacina do vírus vivo, né? E em relação à Shingrix, aí é um tempo menor, é 1 mês. 1 mês depois de cura da infecção, você já estaria autorizado a usar a Shingrix. Paciente que já usou a Zostavax, por exemplo, pode usar a Shingrix? Pode. A Zostavax, ela vai perdendo uma eficácia dela aí depois de uns 5 anos também. Então, o paciente, se ele tiver possibilidade de optar pela Shingrix,
ela é melhor, né? E aí pode ser usado se você já tomou uma dose da Zostavax, mas eu quero prevenir mais, ter uma cobertura melhor, pode usar Shingrix. Mas o efeito da vacina é apenas na erupção do herpes, ela não vai ter efeito na neurite pós-herpética. Os estudos mostram que sim, que tem uma prevenção na neuralgia pós-herpética também. Dependendo da faixa etária, no caso da Shingrix, essa proteção aí pode ser até de 90%, 91% na população de acima de 60 anos. Né? A Zostavax é um pouco menor, mas previne tanto a infecção, a infecção pelo herpes zoster, quanto os quadros de neuralgia. Bom, então já fiquei um pouco mais animada, quer dizer, tem uma Sim, coisa nova acontecendo. Tem uma isso. coisa nova acontecendo aí. A recomendação é para qualquer pessoa de mais idade, então, tomar a vacina, seria isso, né? Isso. O ideal é que hoje, tanto a Shingrix quanto a Zostavax, ela está liberada para a população acima de 50 anos, né? Mas é claro que se você puder, quem tiver condições de tomar, porque aí o limitante realmente parece ser a questão econômica mesmo, né? O sonho seria essas vacinas fazerem parte do calendário vacinal para a população idosa em algum momento, porque a gente sabe que o impacto com o tratamento e o resultado com esse tratamento, ele realmente é muito frustrante. Então, aqui, de verdade, é um exemplo típico do que prevenir é melhor que remediar, é o caso da neuralgia pós-herpética e do herpes mesmo, porque a população mais nova que pudesse vacinar contra a varicela, também você já está, né? Porque se não tem varicela, não tem o herpes zoster. Então, se eu conseguisse vacinar a população, vai ter uma cobertura vacinal contra a varicela muito grande, e para aqueles que vieram depois aí dessa vacinação, que já foram contaminados pelo herpes, poder tomar essas vacinas, isso aí seria o melhor dos mundos, né? Por isso que o foco, eu acho que hoje, os investimentos têm que ser nesse sentido mesmo da prevenção, da educação, da população, da prevenção. Bom, pessoal, eu não sei se tem alguma outra pergunta. Tem alguma pergunta aí, Vinícius? É que a gente já está no nosso horário. Uma pergunta por aqui. Paciente que tenha neuropatia e toma vacina, ele pode ter melhora dessa neuropatia ou não? Sim, a gente recomenda para todo mundo para todo mundo, né? Assim, dessa população sob risco, e que mesmo quem já tem a neuralgia, mesmo quem já teve o quadro de herpes zoster agudo, tá recomendada a vacinação, porque apesar de ser uma coisa preventiva, né? Mesmo para o paciente já existe que já tem o quadro de neuralgia, está recomendado sim. Pode ajudar. Pode ajudar a reduzir a intensidade de dor. Bom, então, a gente agradece muito a ter aceito o nosso convite convite do Centro de Estudos para fazer essa apresentação, e vamos encerrar. Vocês querem fazer alguma consideração final, Vinícius, Fabíola? Não, eu não. Só queria agradecer mais uma vez, tá? E pedir desculpa aí pelo tempo. Tudo bem. Obrigado, Marisa, também sem considerações. Então a gente encerra aqui. Bom fim de semana para todo mundo. Até quarta-feira que vem, quando vamos ter um novo lanche clínico. Muito obrigada a todos.